Olá pessoal, estamos aqui para fazer a sessão 12 da defesa da morte de Eratóstenes. Deixa eu só aparecer aqui para vocês. Aí estou eu. Sessão 12, mas antes vamos ler a sessão 11. Deixa eu só ver se eu não estou cortando aqui o texto. Não estou cortando o texto. Então, proiontos de tu chrono, o Andres, recon mena prosdoketos exagru, metade to deipnon to paidion eboa, kai ediskolainen, hippo testera paines epitedes, lipumenon, hinatauta poiei. Hogar anthropos endon en, hysteron gar hapanta epitomen. Ok? Seção 12. Kai ego ten gnaika apienai ekeleon, kai dunai toi paidioi tontiton, hina pausetai klaon, hede tomen proton uk etelen, hos anasmene me heorakuia heconta diachrono, epeidede ego orgizomen, kai ekeleon autica apienai, rina sige efe peirais entauta ten paidisken, kai proteron demetiun heilkes auten. Ok? Muito bem. A primeira coisa aqui é que a gente vai ter esse apienai, que é uma forma de infinitivo, e esse dunai, que também é uma forma de infinitivo, esses dois infinitivos ligados ao verbo ekeleon. Ekeleon não é um verbo de difícil reconhecimento, né? É um imperfeito do keleo. Keleo é mandar, ordenar, tá? E esses dois infinitivos estão ligados, então, a esse verbo ekeleon. Esses dois infinitivos apareceram não na forma infinitiva, né, mas na forma conjugada, aqui na seção 10, nessa frase daqui, olha. E lá na seção 12 eles estão se referindo, eles se referem ao mesmo ato, tá? Então, regné apeiei kato, rinaton titon autoi didoi. Veja que esse rinaton titon autoi didoi aparece lá também na seção 12, né? Então, apiena e ekelon kaiduna e toi paidion e ton titon, tá? Esse verbo apiena é um apó, mas ienai é o infinitivo do verbo eimi. Eimi acentuado, que vocês se recordam que ele substitui o verbo erchomai em muitas das formas no ático. É o caso aqui também, tá certo? No infinitivo, a gente não usa o infinitivo do erchomai, que seria o erchestai. A gente usa o infinitivo do eimi, que é o ienai. Aqui é apienai, tá? Então, esse verbo apienai, ele seria uma forma também do verbo aperchomai. E do verbo dunai, ele é o infinitivo do verbo didomi, tá certo? Esses verbos, dois verbos terminados em mi, o eimi e o didomi, repara que eles têm um infinitivo em nai, ienai e dunai. Muito bem. Rina pausetai klaon. Esse rina, a gente já topou com ele várias vezes, né? Ele sempre introduz uma oração final, a fim de que, para que, e ele sempre pede um subjuntivo. Aqui no caso, o subjuntivo é esse pausetai. Esse pausetai que talvez vocês tenham uma tendência de achar que ele é um futuro, por causa da presença do sigma, né? Mas na verdade ele vai ser um subjuntivo auristo, tá certo? Vamos recordar essas formas, né? O verbo pauomai, que são verbos aqui na voz ativa e voz média. Eles têm essas formas daqui no auristo, é um auristo sigmático, epausamen. E tem essas formas daqui no auristo subjuntivo, pauso e pausomai. Lembra que uma característica que a gente tem do subjuntivo é essa vogal longa antes das terminações, né? Que aqui no pauso, como na primeira pessoa do singular da voz ativa já termina em ômega, né? A vogal já é naturalmente longa. Tá? Vamos recordar, então, essas formas do subjuntivo auristo do pausomai. A gente tem aqui o pausomai, que é ego pausomai, tá certo? Si pausei. Se lembra que na segunda pessoa do singular das vozes médias, a gente tem aquela queda do signo intervocálico, né? Mas sai, a terminação é sai, o signo intervocálico cai, e depois tem uma contração, e por isso que essa forma parece ser uma forma irregular. Depois você tem o pausetai, que é a forma que a gente tem aqui no texto, tá certo? Então, roanthropos pausetai, regné pausetai.
Aqui o pausômeta, que é a forma do nós, né? Remeis, pausômeta, rimeis, pauseste, e aqui roiantropo e pausontai. Tudo bem? Repara que aqui antes da terminação a gente tem sempre vogais longas, tá certo? Essa é a característica do subjuntivo. Voltando lá para o nosso texto da seção 12, então, pausomai, rina pausetai, clown. Qual é a diferença entre o subjuntivo presente e o subjuntivo auristo na hora da gente fazer a tradução? A gente não vai fazer uma distinção, a gente vai traduzir sempre pelo subjuntivo em português. Mas vamos lembrar que em grego a diferença entre o infectum e o auristo é aquela diferença aspectual, né? No infectum você tem sempre uma ação que dura, no auristo você tem sempre uma ação que é pontual, né? Rina pausetai clown. Então esse pausetai está indicando uma ação pontual. Tudo bem? Agora esse clown, o que é esse clown aqui? Vocês lembram que o verbo pauo, quando ele está na voz média, pauomai, quando ele está completado por um particípio presente, como é o caso aqui, né? Ele significa cessar de fazer aquilo, tá certo? E esse clown é um particípio presente neutro do verbo clao. Esse verbo clao, no ático, apesar dele ser um verbo que tem aqui a mesma forma de boal, a mesma forma de timal, ou seja, um verbo contrato em alfa, ele nunca se contrai. Tá certo? Por isso que clown também não está contraído. Tudo bem? Nos outros dialetos, e mesmo no ático, ele pode ser claio, né? Mas aqui ele está como clau. E é um particípio presente neutro. Tá? Vejam lá qual é o significado desse verbo. Então, rina pausetai clown. Tudo bem? Veja, se fosse, digamos assim, que vocês peçam para me calar para que eu pare de falar. Então vocês peçam para me calar, rina pausomai legon, para que eu pare de falar, tá certo? A mesma coisa, rina pausetai clown. Só para fazer aqui deixar talvez a expressão mais facilmente inteligível para vocês, tudo bem? A próxima frase, rede tomen proton uk etelen, rosanasmene me heurakuia reconta diachrono. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é isso daqui, esse to-proton, tá? Que é um neutro que está sendo usado aqui com sentido adverbial, uma marcação temporal, tá? To-proton, para vocês não se atrapalharem com esse to-proton aqui, né? Ele é um advérbio, tá certo? Vocês sabem que os adjetivos no neutro, né? Eles têm essa função, eles podem ter essa função adverbial. Outra coisa é esse etelen. Etelen é uma forma do imperfeito também, tá certo? E aqui, repara que a gente tem, então, um aumento que é típico do aumento de um verbo que começa com vogal, tá? Então, talvez você tenha alguma dificuldade de reconhecer esse etelen aqui, mas o etelen foi um verbo que já apareceu pra gente, ele tem o mesmo significado de bulomai. Essa frase daqui, olha só, ros an asmene, tá? Asmene é um adjetivo. Asmene é um adjetivo que significa feliz, alegre. E está aqui no feminino, tá certo? Ros an asmene. E o que é esse ros an aqui? Esse ros an é como se estivesse, tá? Então, como se estivesse asmene, tá certo? Essa expressão daqui, ros an, às vezes ela aparece muito em grego, às vezes ela aparece também acompanhando particípios, tá certo? Aqui ela está acompanhando um adjetivo, tá? Então, ros an asmene, como se estivesse feliz. Feliz do quê? Feliz heurakuia. Heurakuia vai ser um particípio presente, desculpa, um particípio perfeito do verbo roral, tá certo? Heurakuia, né? E esse roral tem como complemento o me. Ros anasmene heurakuia me. E esse me está ligado a ele, esse particípio presente reconta, que está aqui no acusativo, porque o me também está no acusativo, tá certo? Reconta, e daí o diacrono. O diacrono aqui é uma expressão que não tem exatamente o mesmo valor do dia mais genitivo em expressões temporais que a gente tem em grego, né?
aqui seria depois de algum tempo, né? Depois de um certo tempo, né? Diachrono. Então tá aí essa frase, que é uma frase um tanto quanto difícil, né? Não pela primeira parte dele, não pela primeira parte dela, né? Redetomen protonuk etelen. Mas a segunda parte é um tanto quanto chatinha, né? Rosanas mene, merheurakuia reconta diachrono. Vamos ver se vocês conseguem traduzir isso daí. A frase final, aqui a oração final, epeidede ego orgizomen, kai ekeleon autika pienai, daí tem uma fala dela, né? Rina suge, tá entre aspas, F. É o que ela diz, né? Ela disse, peiras en tauta ten paidisken, kai proteron demetion, heilkes auten. Vamos lá. Primeiro o orgizomen, que aqui também tem um aumento, que é um aumento típico de verbos que começam por vogal. Aqui está na primeira pessoa do singular, tá certo? Parece que não vai haver grande dificuldade para vocês conseguirem reconhecerem esse verbo daqui. Ekeleon, apienai. Essa frase daqui já apareceu lá em cima, olha só. Apienai ekeleon. Tudo bem? É a mesma coisa. E daí tem o que ela diz, entre aspas, né? Rinasuge efe, disse ela, né? Efe, disse ela. Rinasuge peiras em tauta tempai diskin, kai proteron demetion heilke exalten. Aqui a gente tem novamente um rina, mais um rina, né? Rinasi peirais. Agora, tem uma dificuldade de vocês entenderem essa frase que ela diz aí. A gente tem que supor que está subentendido isso daqui, olha só. Queleues mea pienai, rinasuge peirais. Esse queleues mea pienai é a oração principal que não está dita, para que e da qual essa oração final vai completar o sentido, tá? Então, queleues mea pienai, isso daqui eu acho que não vai ser difícil de vocês traduzirem, porque aqui o ekeleon, a piena já apareceu, né? Só que aqui o queleues, aqui está no presente, né? Segunda pessoa do singular, queleues mea pienai, rinasuge peirais. Aqui você tem o rina, e aqui você tem novamente um subjuntivo, tá certo? Olha. Apareceu uma expressão com rina, já apareceu isso daqui pra gente, olha só, rina meboai. Eu só achei. O perais também é um verbo contrato em alfa, assim como o boai. Esse meboai aqui apareceu na seção 10, olha só. Rina meboai. Tudo bem? Isso daqui vai ser um subjuntivo, assim como esse de dói aqui também foi um subjuntivo para a gente lá na seção 10, tá certo? Olha só. Reina meboai. Daqui, esse peirais é do verbo peiral, verbo contrato em alfa. E agora, ele está aqui completado por tempaidisken. Então, presta atenção quando vocês forem encontrar o sentido do peirai aqui, tá certo? Do peiral aqui. Porque tempaidisken é a jovem escrava feminina, tá certo? A jovem escrava mulher. Então, peiral aqui, ele pode ter um sentido de tentar, tá certo? Eu tento fazer o exercício, eu tento navegar para o Pireu, eu tento navegar para Atenas, né? Tem esse sentido de tentar, mas aqui tem o sentido de tentar a jovem escrava feminina, tá certo? Tem um sentido de sedução aqui. Tudo bem? Efe é o que ela disse, né? Daí tem kai proteron demetion heilkes auten. A dificuldade aqui, esse proteron, que tem um sentido adverbial, que nem o toproton, tinha um sentido adverbial lá em cima, tá? É claro que próton e próteron têm a mesma raiz, mas o significado aqui não é o mesmo. Eu estou só chamando a atenção que esses dois neutros aqui têm um sentido adverbial, estão sendo usados adverbialmente, com sentido temporal. Tudo bem? E esse heilkes aqui é do verbo helko, tá? Ele tem aqui o aumento dele é irregular, né? Você se lembra que os verbos começam em epsilon, o aumento deles é em eta, mas aqui ele tem um aumento em ei, é um aumento irregular. Só queria chamar a atenção disso para vocês. Tá? Então, foi isso. É isso. Obrigado, viu?